meus amores, estou de volta então, para a gente dar continuidade na nossa revisão de ciências. Espero que vocês estejam conseguindo fazer todas as anotações necessárias e anotar as páginas também. Agora a Tia Lô vai explicar a questão de número 8, tudo bem? Onde tem uma ilustração e ele vai falar um pouquinho sobre alimentos processados e industrializados. Para isso, nós vamos continuar na página 26, tá bom? Página 26 vai dar suporte para a gente responder essa questão. Vocês vão estudar bastante, ó. Aqui a introdução dessa página. Tia Lô até grifou tudo, mas eu já mostrei no vídeo anterior que essa partezinha grifada, esse último parágrafo, já vai ajudar vocês a responderem. Então, o terceiro parágrafo da página 26, que vocês grifaram, vai auxiliar a responder a questão de número 8, tá bom? Bom, por qual razão será que as indústrias passaram a produzir tantos alimentos processados, pessoal? Para quê? Como tem na nossa apostila, o principal objetivo do processamento de alimentos é aumentar o tempo de duração dos alimentos, para que a validade seja estendida. Então, qual que é a vantagem disso para as indústrias? Bom, além de aumentar o prazo de validade dos alimentos, ela também oferece produtos de fácil preparo para as pessoas. Por quê? Esses alimentos instantâneos que já vêm pré-prontos, muitas vezes as pessoas não têm tempo no dia a dia de fazer uma massa de macarrão, né, de cozinhar uma carne do zero. Então, se o mercado já me oferece o macarrão pronto, o molho pronto e a carne pronta só para esquentar, né, ou então adicionar alguma coisa ali diferente já vai estar feita, isso aqui é muito mais prático no dia a dia das pessoas. E é por isso que aumentou a quantidade desses alimentos do supermercado. Fora que eles podem ser armazenados, não precisam ser, não é igual uma fruta que a gente compra em 2, 3 dias a gente tem que consumir. Não, esses alimentos ficam o quê? Meses e até anos eles podem ficar armazenados, tá bom? Mas eles não estão da sua forma natural, né? Para poder ficar dessa forma. O que é acrescentado, pessoal? Ó, eu tô na questão 8 ainda, tá? O que tem que ser acrescentado nesses alimentos para eles durarem tanto tempo? Lá na página 27, onde ela está tratando dos alimentos ultraprocessados, que a Tia Lô pediu para vocês grifarem, ele fala qual é o nome dessa substância que é adicionada ao alimento para ele durar tanto tempo. São substâncias artificiais que recebem o nome de aditivos, que imitam o sabor dos alimentos naturais, tá bem? Vocês já grifaram e vão estudar para poder responder essa questão. E aí, apesar de ser bem prático, qual que é a vantagem e desvantagem desses alimentos, pessoal? Bom, a vantagem é que ele é prático e o preparo deles é muito rápido. E a desvantagem é que eles são muito pobres em nutrientes. E são ricos em o quê? Em açúcares, em sal e em gorduras. Então, são muito prejudiciais para a saúde, não é mesmo? Podem causar tanto ocorrências de deficiência nutricional, como doença cardíaca, doença de diabetes, de pressão. Então, eu posso consumir esses produtos, mas em baixa quantidade e em baixa frequência. Não posso também todos os dias estar me alimentando desse tipo de produto, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos para a questão de número 9, tá bom? Para responder a questão de número 9, a Tia Lô vai pedir para que vocês estudem a página 33. Vamos juntos lá para a página 33. Vocês vão grifar o que a Tia Lô vai mostrar aqui para vocês, tá? É o terceiro parágrafo da página 33, ó. Tia Lô até deixou verde. Vocês estão vendo onde ele começa falando sobre a obesidade? Aqui, ó. A obesidade em crianças. Pode estar grifando, então, este parágrafo onde fala da obesidade em crianças. Grifem o parágrafo todo, porque vocês vão precisar estudar ele, ter conhecimento para responder a questão de número 9, tá bom? E por que é importante, pessoal, que as crianças, então, já falando de obesidade, adotem hábitos mais saudáveis para não serem obesas? O que nós falamos sobre obesidade? Vamos lembrar um pouquinho. A obesidade é quando eu tenho um excesso, né? Que o meu corpo armazena muito mais gordura do que o necessário. Isso acaba refletindo em aumento do peso.
Isso é ruim porque prejudica o desenvolvimento do corpo, principalmente nas crianças, né? Quando eu tô muito mais pesada do que o que meu corpo aguenta, eu começo a ter dificuldades nos ossos, dificuldades respiratórias, posso desenvolver também doenças cardíacas, tá bom? Lembrando que obesidade é diferente de sobrepeso. Nós temos uma margem de peso que é saudável, tá bom, pessoal? Às vezes a pessoa tá um pouco mais gordinha, mas ela está saudável. O corpo dela tá tudo em dia, ela pratica atividade física, então ela é um pouco mais gordinha. Por quê? Porque aquilo é genético do corpo dela. Então ela é saudável. Isso não quer necessariamente dizer que porque ela tá acima do peso, ela é doente. A obesidade, quando a gente tem esse aumento do peso acarretando em problemas na saúde, tá? E a partir do momento que isso começa a atrapalhar no dia a dia e no desenvolvimento, isso sim é caracterizado como um problema e precisa ser tratado. Quem que costuma tratar a obesidade? Médicos especiais, específicos, né? As nutricionistas, pediatras. Então, a gente pode dizer quais são as consequências da obesidade, ó. Elas são mais graves em crianças, pois o corpo ainda está em desenvolvimento. Então, ó, a Tia Lô só copiou um pedacinho do parágrafo. Interfere na formação dos ossos, nas articulações e também altera a produção hormonal. Isso pode acarretar diversos outros problemas, tá bom? Então, a partir desse parágrafo da página 33 do estudo dele, vocês respondem a questão de número 9. Agora, pessoal, para finalizar essa revisão, nós vamos para a questão de número 10, onde ele vai tratar um pouquinho sobre os transtornos alimentares. O que são os transtornos alimentares, pessoal? Bom, a gente tem vários, né? E a nossa apostila citou alguns deles. Ela trouxe pra gente a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. Esses transtornos podem ser causados tanto por fatores externos, quando a pessoa está insatisfeita com o próprio corpo, principalmente fatores psicológicos, porque tudo isso mexe com a cabeça das pessoas. Vamos ver um pouquinho sobre a causa e sintomas de cada um desses transtornos, tá bom? E aí a Tia Lô vai explicar a questão de número 10 da nossa avaliação de ciências. Vamos começar falando sobre a anorexia, pessoal. Quais são os sintomas? Como que eu percebo que uma pessoa está se tornando anorexa? Ela se torna desnutrida e também perde muito peso. Lembra que a Tia Lô falou de modelos super altas que chegam a pesar até 20, 30 quilos? Ou seja, isso é uma desnutrição que não é saudável, tá fora do padrão que é aceitável para manter um corpo e uma mente saudável. Então, esses são sintomas, 2 sintomas da anorexia. Quais são as causas? Insatisfação com o corpo, que pode gerar esse transtorno, e distorção da imagem. A pessoa com anorexia, quando se olha no espelho, ela se vê obesa. Então, por mais que ela esteja magra, ela está se vendo com aumento de peso e ela não consegue parar com essa restrição alimentar. Ela não consegue comer nada, porque ela tem um bloqueio na mente que diz que ela está gorda e não pode se alimentar. Para tratamento também tem que ter um acompanhamento médico. Vamos falar um pouquinho sobre a bulimia. Todos eles estão na mesma página, tá bom, pessoal? Página 34. Ó, a Tia Lu vai até mostrar. Eu fiz algumas marcações, ó, tá vendo? Anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Estudem esses três tipos diferentes de transtorno, tá? Qual que é o sintoma da bulimia? A pessoa busca se livrar do que comeu. Então, sempre que ela se alimenta muito, fica arrependida e ela começa a provocar vômitos, tomar laxantes, remédios que dê diarreia, para que tudo aquilo que ela comeu seja eliminado antes de ser absorvido pelo corpo, tá bom, pessoal? E causas. A causa da bulimia também é a insatisfação com o corpo. A pessoa se acha feia, tá se sentindo obesa mesmo sem estar, né? Ou às vezes ela está obesa e quer mudar isso, mas pensa que eliminando o alimento dessa forma vai ajudar e acaba desenvolvendo esse tipo de transtorno.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre a compulsão alimentar. A compulsão, diferente das demais, é quando a pessoa ingere muito mais comida do que o que ela precisa, em grande quantidade e em grandes porções várias vezes ao dia. Por exemplo, em vez dela fazer as refeições, de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora, ela precisa estar comendo. Isso é caracterizado como compulsão alimentar, tá bom? E a causa? Geralmente a causa da compulsão também está ligada com a insatisfação do corpo, mas principalmente com ansiedade, falta de controle emocional e falta de controle de saber quando o seu corpo está satisfeito. Então sempre, por exemplo, se ela está com sede, ela não identifica aquilo como sede, ela sente fome. E ela come. Daqui a pouco, ela está com sede de novo. Acho que eu vou comer um doce, acho que eu vou comer uma bolacha, acho que eu vou comer uma comida. E ela não consegue parar de comer, tá bom, pessoal? E com base nisso, agora eu vou explicar a questão 10, tá bom? Ela traz uma imagem pra gente e ela pergunta qual que é o distúrbio alimentar que está citado na imagem. Bom, se vocês estudarem esses 3 distúrbios, vocês vão conseguir identificar, tá bom? Um deles é a pessoa para de comer, tá? Ela evita se alimentar, basicamente de tudo, ela come muito pouco. A outra, ela come demais e depois elimina aquele alimento. E a outra, ela só come exageradamente, tá bom? Então, com base na imagem, no que a tia Lu apresentou e no que tem na apostila, vocês vão identificar o distúrbio alimentar, depois citar 2 sintomas dele e citar 2 causas, que foi basicamente o que a tia Lu fez nessa videoaula. E assim vocês finalizam a avaliação de ciência. Pessoal, como nós não vamos ter videoaula no dia de amanhã, porque vocês vão ter 2 dias para estudar e fazer a nossa avaliação com calma e bastante paciência, a tia Lô deixou uma tarefinha de casa que vocês vão realizar no caderno de desenho, tá bom? Vocês vão pegar 2 rótulos, escolham 2 alimentos industrializados da casa de vocês, peguem, recortem esse rótulo, colhem no caderno. Vocês vão responder algumas questões referentes à análise desses rótulos, tá bom? As questões estão no cronograma de atividades e é só copiar no caderninho e responder, tá bom? Um grande beijo da tia Lô, boa avaliação. Todos vocês são capazes e muito inteligentes. Sei que vão conseguir fazer as atividades, tá bom? Até a nossa próxima aula na quarta-feira. Você costuma ler os rótulos dos alimentos embalados? Como você escolhe entre um alimento e outro? O rótulo é uma ferramenta que pode ajudar você a fazer escolhas mais adequadas. Para conhecer um produto, você precisa checar a lista de ingredientes e a tabela nutricional. A lista de ingredientes apresenta em ordem decrescente todos os componentes do produto. E saiba que não importa se o produto tem poucos ou muitos ingredientes. O número de ingredientes não determina a qualidade nem a segurança do alimento. Se estão ali, é porque são necessários. Como existem centenas de ingredientes, é natural que a maior parte dos consumidores não os conheça. Pela lei, os ingredientes e aditivos são descritos com termos técnicos ou em códigos, o que pode soar estranho. Mas o importante é saber que passaram por critérios de aprovação muito rigorosos na Organização Mundial da Saúde e no Brasil, e seus limites são estritamente seguros. Para os alérgicos, os rótulos têm de destacar os principais ingredientes que causam alergia numa frase logo abaixo da lista de ingredientes. Todo alimento embalado também deve informar com destaque se tem ou não tem glúten na receita. Agora vamos ao tamanho da porção. Ela vai estar em gramas ou ml e medida caseira. Fique de olho, às vezes o produto pode vir com uma ou mais porções por embalagem. A tabela nutricional é praticamente o raio-x do alimento. Ela mostra as calorias e os nutrientes por porção do alimento. Assim, se você consumir mais de uma porção, deverá multiplicar esses valores. A primeira informação é o valor energético, que mostra a quantidade de calorias em quilocaloria. Depois vem os carboidratos, as proteínas, as gorduras totais, as gorduras saturadas, as gorduras trans e as fibras. Tudo em gramas. Daí vem o sódio. E, atenção, ele está em miligrama e não em gramas.
Mas abaixo vêm as vitaminas e os minerais, que podem estar em miligramas ou microgramas. Outros nutrientes ou elementos poderão aparecer aqui, se estiverem presentes no alimento. Você sabe a diferença entre grama e miligrama? 1 grama tem 1000 miligramas. Isso significa que a quantidade de 1 grama é 1000 vezes maior do que a quantidade de 1 miligrama. Na coluna ao lado fica o VD. Os especialistas em nutrição descobriram o quanto precisamos comer de cada nutriente ao dia e deram o nome de valor diário na sigla VD. De modo geral, tudo que você come no dia deve ser somado e o ideal é que as calorias e nutrientes não passem do 100% do VD. Dê preferência aos produtos com o menor VD para gorduras saturadas e sódio. Quem precisa controlar o açúcar deve ficar de olho na porcentagem dos carboidratos e checar o açúcar nas suas diferentes formas na lista de ingredientes. As informações do rótulo servem para ajudar na melhor escolha. Por isso, fique atento.